Voltando aqui, pessoal, para mais um bloco aqui das nossas aulas, continuando aqui nesse assunto chamado serviços públicos, tá? Aí, pessoal, nós vamos aqui estudar agora, né, uma classificação aqui dos serviços públicos, tá? Vamos ver aqui como é que os serviços públicos podem ser prestados, né? Isso aqui nós já estudamos lá na frente, lá nas aulas de organização administrativa, tá? Onde? Não sei se vocês lembram desse esqueminha aqui, ó. A administração pública, pessoal, a administração pública, ela pode ser direta, vocês lembram disso? Ou ela pode ser indireta, tá? Onde essa direta aqui, ela também é chamada de centralização. Centralização. Essa indireta aqui é chamada de descentralização, não é isso? Nós estudamos isso aqui? Beleza. Essa indireta aqui, ela pode ser por outorga, que é quando a administração pública ela cria novas entidades, ou ela pode ser por delegação, tá? Então ela pode ser por outorga ou por delegação. Por outorga são casos que a lei vai criar novas entidades administrativas. A lei vai criar as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Na delegação, são casos aqui, né, por contrato administrativo ou ato administrativo, onde a administração pública ela vai passar serviços públicos para particulares, tá? Então, por isso que eu fiz essa tabelinha aqui. Temos a descentralização aqui por outorga ou por serviços, tá? Que é a transferência da titularidade e execução de um serviço. Quando o poder público ele cria aqui uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, tá? Ele transfere a titularidade do serviço público e a execução por meio da lei, tá? Principalmente no caso das autarquias e fundações. Na descentralização por delegação, ou também chamada por colaboração, o poder público transfere apenas a execução de serviços públicos e não a titularidade. Por isso que isso aqui é muito importante, não jamais a titularidade para particular, tá? Para o particular. E aqui que vai surgir, pessoal, aqui que vamos ter as chamadas, né? A chamada concessão, tá, de serviços públicos, a permissão de serviços públicos e vamos ter a autorização de serviços públicos, tá? Permissão, concessão e autorização. Beleza? Tranquilos? Então isso aqui são as formas de prestação de serviço público. Daqui a pouco nós vamos estudar esse ponto aqui, porque esse ponto aqui chamado autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e também as fundações públicas e privadas, esse ponto aqui nós já estudamos lá na parte de organização administrativa. Então, a aula aqui, esse ponto aqui que nós estamos estudando, serviços públicos, ele está nesse trecho aqui, tá? Ele está nessa parte aqui lá do nosso esqueminha. Tá bom? Beleza? Vamos passar lá, Roberto? E aí o Roberto, né, vai passar agora uma outra classificação, são os serviços públicos, tá? Uti singuli, ou também chamado de serviços individuais ou divisíveis. Que você não pode confundir com os serviços uti universi ou indivisíveis. Fábio, isso cai em prova, despenca. Dessas classificações é um dos assuntos que mais eu quero que você tente memorizar, tá? É um dos assuntos que mais eu quero que você tente memorizar, é essa parte aqui do uti universi e o uti singuli. Tá combinado, pessoal? Tranquilos, tá? O que é o serviço uti singuli? Singular.
São serviços prestados a toda a coletividade, nos quais o poder público ele consegue individualizar quem utilizou, tá? Ele consegue dizer quem utilizou o serviço e quanto cada um de nós utilizamos. Isso acontece, por exemplo, com o serviço de energia, tá? Energia elétrica, isso acontece com o serviço de água, tá? São serviços públicos onde, né, de telefonia, onde conseguimos dizer exatamente quem utilizou e o quanto que foi utilizado, tá? Então esses são os serviços uti universe e os serviços uti singuli. Uti singuli. Uti universe são prestados a toda a coletividade e nós não conseguimos dizer quem utilizou e quanto cada um utilizou. Tá? São serviços aqui, como por exemplo a iluminação pública, tá? Iluminação pública, eu não consigo dizer, gente, né? Temos aqui a rua e temos aqui o poste, né? Com a iluminação pública. Esse cara aqui que está passando por aqui, ele tem que pagar a taxa de iluminação. Esse que já passou aqui pelo escuro, ele não tem que pagar a taxa de iluminação. É assim? Não é. Todo mundo tem que pagar, né, a taxa de iluminação, o serviço já que eu não consigo, o poder público ele não consegue dizer quem que realmente utilizou e quanto que cada um utilizou. Uma grande diferença que é muito cobrado pelas bancas é que um serviço uti singuli, um serviço individual ou divisível, ele geralmente ele é cobrado por taxa ou tarifa. E um serviço uti universe, geralmente ele não tem essa cobrança de taxa nem de tarifa, pois eles são custeados pela Receita Geral do Poder Público. Tá? Então vamos lá, uti singuli são serviços que geralmente cobram taxas, cobram tarifas. Tá? Uti universe geralmente não cobram. Mas Fábio, eu já vi, né, taxa de iluminação pública. Volta aqui comigo, Roberto, volta aqui comigo. Gente, o Supremo Tribunal Federal, ele editou uma súmula que você... o Roberto, consegue colocar aqui a tela do meu computador aqui, né? O Supremo Tribunal Federal, ele editou uma súmula, né? A súmula do STF, anotem aí, a 670, pessoal. Súmula do STF, 670, anotem aí, súmula do STF 670, tá? Consegue aí, Roberto? Isso, né? Vai já aparecer aí, o Roberto vai já ver, súmula do STF a 670. Tá procurando, né? O Roberto vai já achar aí, né? Isso, o Roberto vai já achar aí. Já, pode ligar a tela aqui no meu computador, está ativa. Né? Nessa súmula do STF, gente, a 640, o Supremo determinou que não pode ter, para que a iluminação pública, não pode ter cobrança de taxa de iluminação pública, tá? Então anotem aí, não pode ter, segundo a súmula 670 do Supremo Tribunal Federal, taxa de iluminação pública, tá? Combinado? Pode deixar, Roberto, pode deixar, né? Deixa, depois a galera vai ver, né? O pessoal vai ver, né? Legal, pode deixar, fica tranquilo, né? Legal. Pode voltar aqui comigo, tá? Pode voltar aqui comigo. Então, geralmente, súmula 670, vamos colocar aqui, súmula 670 do STF, Beleza? Tranquilos? Vamos passar aí, Roberto, essa tela? Vamos passar? O próximo, gente, muito cobrado também, são os serviços públicos próprios e os serviços públicos impróprios, tá? Então, os serviços públicos próprios e os serviços públicos impróprios. Muito fácil. Serviço público próprio são aqueles que são prestados pela administração pública ou pelos agentes públicos, pelos particulares que receberam delegação ou permissão.
Vamos lá. Serviços próprios são prestados diretamente pela administração pública, União, são prestados pelos estados, são prestados pelos municípios, tá? Pelo Distrito Federal, ou pelos particulares, através do Instituto da Concessão ou do Instituto da Permissão, tá? Isso é um serviço público próprio. Podemos citar aqui saúde, podemos citar aqui segurança pública, tá? Podemos citar aqui educação, aqui nessa parte aqui transporte, nós podemos citar, tá? São serviços concedidos, né? Aqui a parte das rodovias, tá bom? São serviços próprios. Serviços impróprios são aqueles que podem ser executados por particulares sem delegação, sem concessão ou permissão, e sim através de um instituto mais precário, um instituto, né, mais singelo, chamado de autorização. Tá? O que é autorização? O poder público ele autoriza uma pessoa a prestar um serviço público por sua própria conta e risco. É o exemplo aqui que nós colocamos do taxista, né? O pessoal de táxi, eles estão prestando serviços públicos ali por sua própria conta e risco. Qualquer problema ali é problema deles, tá? Então, eles têm a autorização para prestar um serviço público e ali é um serviço público impróprio. Tranquilos? Legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Próximo tópico, pessoal, que você vai colocar aí é o fundamento constitucional para aqui esse assunto de serviços públicos. Fábio, onde é que está que um serviço público pode ser passado a execução, só a execução para um particular? Você vai encontrar isso, pessoal, no artigo 175 da Constituição Federal. A Constituição Federal ela fala: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Ou seja, o poder público ele pode delegar para o particular serviços públicos através de concessão ou permissão, mas nos casos que a lei vai autorizar. Tem que vir uma lei trazendo o que é a concessão e o que é a permissão. Tem que aparecer uma lei dizendo isso. A Constituição está dizendo isso. Essa lei ela tem que dizer o que essas empresas concessionárias e permissionárias vão ter que fazer, vai ter que trazer os direitos dos usuários, a política das tarifas, das taxas e a obrigação de manter um serviço adequado aos usuários. Então, tem que vir uma lei trazendo como que vai ser essa concessão aos particulares de serviços públicos e essa permissão dos particulares. Fábio, essa lei já veio? Já. É a Lei 8987, está aqui ela, né? A Lei 8987 de 1995. É a Lei das Concessões e Permissões, tá? É a Lei das Concessões e Permissões, que é o estudo que eu quero que você faça uma leitura. Se tem no teu edital, gente, serviços públicos, tá? Não vá para uma prova que tem serviços públicos sem ler aqui a Lei 8987 de 95, tá? Não faça um absurdo desse, sem estudar essa lei aqui, tá? Se tem serviços públicos, nós temos que fazer a leitura dessa lei, tá? Vai por mim, vai valer a pena, vai valer a pena. Beleza? E aí vamos entrar aqui na lei, né? Agora vamos estudar aqui ela, onde vamos começar falando do que vem a ser a concessão, tá? Concessão de serviços públicos a um particular. O que vem a ser, Fábio, a concessão?
E nós vamos encontrar o conceito de concessão já aqui no artigo 2º, artigo 2º, inciso 2. Concessão de serviço público, né, é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, tem que ter licitação na modalidade de concorrência. Então vamos lá, né? É uma delegação de serviço público a um particular, vamos macetear, né? Ela vai ser feita através de licitação na modalidade o quê? Concorrência. A pessoa jurídica, olha só, a pessoa jurídica ou a consórcio de empresas, ou consórcio de empresas. Só está maceteando a lei, tá? Que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua própria conta e risco, e essa concessão sempre vai ser por um prazo determinado. Gente, isso que está de vermelho aqui na tua tela é o suprassumo do que cai, tá? Roberto, coloca aí para o pessoal ler maior, né? Coloca a tela aí maior, pode colocar, né? Gente, isso que está aí na tua tela, é o que tem de mais importante desse tópico aqui de concessão, tá? É o que tem de mais importante. Bota para decorar isso. Que a concessão é um serviço que é delegado a um particular, tá? É delegado a um particular, tem que fazer licitação. Qual é a modalidade de licitação, pessoal? Qual é a modalidade? Tem que ser na modalidade concorrência e sempre pessoa jurídica ou consórcio. Nunca vai ter uma concessão para pessoa física. Isso aqui nunca vai ter. Nunca vai ter uma concessão para pessoa física. Impossível, tá? Impossível. Fábio, a banca, você citou aí, acabou de citar, o que é poder concedente, né? O que é esse poder concedente? Poder concedente, você vai colocar aí, vamos ver aí, Roberto, passa aí. Já você encontra aqui no artigo, né? Você vai encontrar aqui no artigo 2, inciso 1. Poder concedente é a União, é o Estado, o Distrito Federal, em cuja competência se encontra o serviço. Então, se o serviço público está dentro da União, é ela quem vai conceder ao particular. Se o serviço público está dentro do Estado, é o Estado que vai conceder. Se o serviço público está dentro do Distrito Federal, o Distrito. Se é um serviço do município, é o município que vai conceder. Tá? Então, a poder concedente é o ente estatal no qual o serviço público está dentro, tá? E é esse ente que vai conceder esse serviço, tem que fazer uma licitação na modalidade concorrência. Beleza? Temos aqui a concessionária, que é uma pessoa jurídica, coloquem aí, a concessionária sempre vai ser uma pessoa jurídica, tá? Sempre vai ser uma pessoa jurídica. E ela vai ser vencedora de uma licitação na modalidade de concorrência, jamais uma pessoa física. Temos aqui o usuário, que são as pessoas que vão prestar o serviço público, e temos aqui a licitação de uma concessão, que sempre tem que ser na modalidade concorrência. Sempre. Não vai ser tomada de preços, não vai ser convite, não vai ser pregão, tá? Não vai ser concurso, não vai ser leilão, tá? A única modalidade admitida para conceder um serviço público vai ser a concorrência. Tá bom? E o contrato de concessão sempre vai ser por prazo determinado, tá? Fábio, quanto tempo?
não tem um prazo fixo na lei, não tem um prazo certo. 30 anos, 20 anos, tem que ser dado um prazo para a empresa concessionária, né, ela ter, né, uma parcela de retorno daquilo que ela gastou, tá? E isso vai ser estipulado pelo poder concedente. Mas tem que ter um prazo, tá? Mas a lei não traz um prazo fixo, tá bom? Então, cuidado com isso aqui. Isso aqui são tópicos, pessoal, que tudo está na lei da concessão, tá? Tem os tópicos, os direitos dos usuários, os deveres das concessionárias, as obrigações do poder concedente, tudo isso está na lei das concessões e permissões. Você tem que dar uma lida nessa lei. É um típico caso que eu não tenho como colocar isso na tua cabeça. É você e você, tá? É você e você. Combinado, pessoal? Tranquilos, tá? Dá uma lida cada ponto desse aqui lá na lei, que é muito importante. Sempre as questõezinhas gostam de perguntar alguma coisa daqui. Fábio, extinção da concessão. Como é que uma concessão ela acaba? Eu sei que ela vai começar com a assinatura de um contrato administrativo, mas quando é que ela vai acabar? Como é que vai ser a extinção dela? E aí você vai ter que decorar todos esses casos, tá? Uma concessão que, né, onde eu, poder concedente, eu, poder público, que passei um serviço público para um particular, vai esse serviço público voltar para mim, tá? Com o advento do termo contratual, ou seja, o término do prazo do contrato de concessão. O término do prazo do contrato de concessão. Do contrato de concessão, tá? Então, volta o serviço para o poder concedente. Vai ter também o Instituto da Encampação. E aqui chegamos no pontinho, vou colocar aqui uma caveirinha, tá? Chegamos no ponto que despenca em provas. O que é encampação e o que é, daqui a pouco a gente vai falar, caducidade. Vamos colocar no caderno, Roberto? Coloca aí, vamos lá. Encampação. Vamos lá, você vai colocar aí, ó. Encampação. O nome é encampação ou pode vir na prova resgate, tá? E acontece quando, tá? Quando o serviço público retorna para o poder concedente, coloquem assim, tá? Por não haver mais interesse, público na manutenção do contrato de concessão. Tá? Não tem mais, o poder público não quer mais, não tem mais interesse em deixar aquele serviço público, tá, com o particular. O particular ele não fez nada de errado. O poder público ele simplesmente não quer mais aquele serviço nas mãos do particular. Então vai acontecer a encampação. Vamos imaginar uma concessionária de água. Está numa empresa, né? Uma concessionária de água, ela cuida, né, da água de determinado estado, por exemplo, ou município. E acontece uma crise mundial de água, né, onde o preço da água dispara no mundo inteiro. O poder público ele pode imediatamente tirar esse serviço público daquela empresa privada e pegar para si, pois existe um interesse público agora desse serviço ficar nas mãos
do poder público e não de um particular. Então, a encampação é a retomada de um serviço público por questões de interesse público, tá? Por questões de interesse público. Você vai encontrar a encampação no artigo, tá? Coloca aí. Você vai encontrar a encampação no artigo 37 da Lei das Concessões. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização na forma do artigo anterior. Ou seja, na encampação, eu tomo o serviço público do particular, mas eu vou ter que pagar indenização, tá? Vai ter que pagar a indenização, pois o particular, né, não cometeu nada de errado. Beleza? A encampação, ela é totalmente diferente da caducidade. A caducidade, ela já é uma rescisão do contrato por motivo de inadimplemento do particular. O particular que está prestando o serviço não está cumprindo com a sua parte. O particular, ele não está fazendo o que ele contratou, que ele se comprometeu. Nesse caso, o poder público ele pode, né, aplicar o instituto da caducidade. Tá? Então, a caducidade, resumindo, é quando a empresa concessionária deixa de cumprir as obrigações dela. Tá? Beleza, tranquilos, legal. Temos agora a outra forma de rescisão, que é outra forma de extinção da concessão, que é a rescisão. Onde essa rescisão ela pode ser uma rescisão consensual ou bilateral, é uma rescisão, gente, amigável, tanto o poder concedente como a empresa concessionária chegam a um acordo que devem romper o contrato de concessão, que não devem mais atuar, né? Ou pode ser uma rescisão, anotem aí, judicial, que é aquela requerida pela concessionária. Aqui é quando o poder concedente não cumpre o contrato. O poder concedente não cumpre o contrato. Se o poder concedente, então vamos lá, a União é o poder concedente, a União, e nós temos aqui uma concessionária. Se o poder concedente não cumpre com o contrato, a concessionária ela pode romper com o contrato de concessão, mas apenas na justiça. A União, se ela quiser romper, né, ela pode romper. Autoexecutoriedade, sem ir na justiça. Tá? A União, se ela quiser romper, ela pode. Autoexecutoriedade, sem ir na justiça. Já uma concessionária de serviço público, se ela quiser romper um contrato desses de concessão, ela precisa entrar com uma ação na justiça. Tá? Ela precisa entrar com uma ação na justiça. Isso aqui você vai encontrar, né? Isso aqui você vai encontrar, deixa eu apagar aqui tudo, no artigo 39, pessoal. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mas a concessionária só pode rescindir mediante o quê? Ação judicial. E ainda temos o parágrafo único, né? Na hipótese prevista no caput desse artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão transitada em julgado. Ou seja, a concessionária só pode parar quando vier uma decisão irrecorrível. Irrecorrível. Beleza, pessoal? Tranquilos? Legal, 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 legal. E as últimas formas de extinção de um contrato de concessão é a anulação, quando estamos diante de um contrato de concessão ilegal, né, que você já sabe, se é ilegal, anula. Ou diante de casos de falência da empresa,
tá? Também pode acontecer a extinção. Ai, ai, legal, legal, legal. Falamos aí da concessão. Concessão tem que ter licitação, sempre concorrência, contrato administrativo. Vamos entrar agora, pessoal, na permissão. Fábio, qual é a diferença de permissão para concessão? A permissão, ela já vai ser, né, a delegação de um serviço público, tá? Ela vai ser a delegação de um serviço público a um particular. Fábio, tem que fazer licitação? Tem que fazer licitação, tá? Só que em qualquer modalidade. Qualquer modalidade. Não precisa ser só a concorrência como é na concessão, né? E o contrato aqui, essa é a maior diferença, vai ser um contrato de adesão, tá? O que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é um contrato onde o poder concedente ele já estipula as cláusulas para aquela empresa que vai ganhar a permissão, a licitação, né, da permissão. Então ele já estipula as cláusulas aqui, tá? A empresa que ganhar só vai caber assinar. Não pode discutir nenhuma cláusula do contrato. Na permissão, o poder público ele já diz o que ele quer no contrato de permissão. A empresa que ganhar a licitação não pode dizer, olha, eu quero que mude essa cláusula 3, eu quero que mude essa cláusula 10. Não pode. Isso lá na concessão já pode acontecer. Na permissão, não. O governo já estipula as cláusulas, tá? Se você participou da licitação, você já sabe as regras. Você já deve ter assinado um contrato de adesão. Você já deve ter feito um contrato de cartão de crédito, de alguma loja, que eles te dão lá de telefonia, te dão um contrato já com tudo, só com lugar para você assinar. Isso é um contrato de adesão, tá? Isso é um contrato de adesão. E a principal característica da permissão é a precariedade, ou seja, o poder público ele pode acabar com aquela permissão a qualquer momento. Não precisa seguir as regras lá de extinção da concessão. A permissão ela é um ato precário. Tá? O poder público ele pode acabar de qualquer jeito. Tá? Ele pode tomar para si o serviço de qualquer jeito. Tá? Então temos aí o artigo 40, a permissão do serviço público será formalizada, olha aí, mediante contrato de adesão, que observará os termos dessa lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente, ou seja, o poder concedente a qualquer momento e a empresa que vai ganhar, né, a permissão, por exemplo, ela sabe disso, que a permissão é um ato precário. Lembrando que a permissão ela pode se dar para uma pessoa, né, vamos colocar aqui direitinho, ela pode ser para uma pessoa jurídica, mas ela pode ser também para pessoa física, pessoal. Uma pessoa física pode receber a permissão de algum serviço público, tá? Ou para utilizar algum bem público. Tá bom? Então, por exemplo, esses mercados, né, mercados públicos, esses mercados municipais, geralmente aquelas pessoas que estão lá naquelas baias, né, lá do mercado, geralmente ali as pessoas são permissionários, tá? São vencedores de uma permissão. E pessoas físicas, muitas das vezes. Beleza, tranquilos. Já vimos aí as diferenças da concessão para a permissão.
Cuidado com pegadinhas, né? O disposto dessa lei não se aplica à concessão e à permissão e autorização de radiodifusão sonora, né? Então, essa lei aqui, pessoal, não se aplica para concessão, nem permissão e nem autorização para empresas de rádio e televisão. Essa lei, tudo que nós estamos estudando, vem aqui, Roberto, tudo que nós estamos estudando aqui não se aplica para as empresas de rádio e de televisão, tá bom? Muito bem. Fábio, agora falta falarmos das autorizações, né? A autorização, gente, que você vai colocar aí, né? Falamos da concessão, da permissão, agora você vai colocar aí da autorização. Vamos ver aqui, autorização. A autorização de um serviço público, ela não necessita de licitação. A transferência do serviço público para o particular, através da autorização, vai se dar através de ato administrativo. Vai se dar através de um ato administrativo. Ou seja, é mais precário ainda que a permissão. Tá? Então, eu autorizei um particular a ser taxista. Tá? Pela autorização. A qualquer momento eu posso retirar essa autorização dele. Tá bom? Então, é altamente precário. Tá? Então, o maior exemplo aqui são os táxis. São os táxis. O pessoal do Uber também, né? O pessoal do Uber. Bom, gente, terminamos aqui mais um tópico aqui da nossa aula, né? Mais um bloco. Próximo bloco nós vamos resolver algumas questões e vamos ver como é que isso aqui é cobrado, como é que esse tópico é cobrado nas provas de concursos públicos, tá bom? Vejo você daqui a pouco aqui no Sou Concurseiro e vou passar. Tchau, galera!